Né? Agora também, outra dúvida aqui da mesma ordem. O Luiz Felipe Anselmo, ele diz que está organizando a lista do livro para ler, ele está confuso quanto à ordem da leitura. Né? Então, surgem quatro opções dele: os 100 livros que o senhor estipulou no seminário de filosofia, as apostilas do seminário, autobiografias diversas, a história da literatura ocidental do Carpo. Ele quer saber por onde começa. Começa por tudo ao mesmo tempo, Luiz Felipe. Hã? Não tem que, eu não vejo por que ter ordem na leitura. Ordem na leitura não existe. Não existe ordem na leitura e também não existe ordem para escrever. Né? Se você pegar os grandes escritores, como é que eles escrevem livro? Eu digo, eles escrevem um pedacinho conforme eles aparecem na cabeça. Daí guarda aquele pedacinho. 2 anos depois aparece outro pedacinho e ele anota aquele pedacinho. Depois de um tempo ele vê que ele escreveu um livro. Ele junta os vários pedacinhos e escreveu um livro. Pascal escrevia assim, ele tinha um monte de... Sabe, essas tipo agulha que tem nas padarias, né, para pendurar nota fiscal, ele tem um monte daquelas agulhas em cima da mesa. Então ele escrevia um negocinho, grudava numa agulha. Depois escrevia outro, grudava na agulha. De vez em quando ele mudava a ordem. Né? Quer dizer, o livro vai ficar melhor desse jeito. Infelizmente Pascal morreu antes de achar uma ordem definitiva. Mas era assim que ele escrevia. Muitos escritores, ninguém escreve um livro com começo, meio e fim. Então, os seus estudos também não tem que ter começo, meio e fim, meu filho. O que interessa não é a sequência temporal, é a ordem estrutural que você dá depois. Você tem o princípio de organização na inteligência, não é, vamos dizer, a colocação dos estudos em série. Isso não existe. Tá certo? Então, por exemplo, eu mesmo, se eu estou lendo um negócio e me surge uma dúvida ali, eu paro aquela leitura e vou ler uma outra leitura, vou ler um outro livro que vai complementar aquilo. Depois eu volto ao primeiro. Então, eu estou sempre dando voltas. Quer dizer, nenhum livro esgota o seu assunto e nem o aborda por todos os lados necessários, mas a nossa curiosidade não segue necessariamente a ordem do livro, né? Então agora estou lendo até um romance, o romance do Malachi Martin, que se chama Windswept House, é um livro sobre a crise negreira. Aquilo aí tem tantas referências externas, que você é obrigado a ler uns 50 livros em volta do livro para você entender bem do que ele está falando. Então, não tenha medo de fazer isso. Você está lá lendo um livro, para ler o outro, se for necessário, e depois você volta. O negócio é assim, não perder o fio da meada, quer dizer, você ter aquela atenção sincera, sem a qual a memória não existe, né? A memória não funciona. A memória é fruto do interesse, e quanto mais interesse você tem por uma coisa, mais facilmente você vai guardar na memória, e se você não se interessa, é uma estupidez querer guardar na memória. A memória é um elemento seletivo, e ela já é o primeiro princípio de estruturação do conhecimento. A memória mesmo se incumbe de selecionar e colocar ordem, criar associações, criar como se fosse uma série de gavetinhas, de categorias nas quais você vai enquadrar as várias informações. Então, deixa a memória trabalhar e deixa que ela siga a curva do seu interesse real. É só isto o segredo. Tem coisa que não é para organizar muito, não. Como diz o italiano, queste cose hanno bisogno di un po' di confusione. Essas coisas precisam de um pouco de confusão.